Boa noite, gente. Se eu consigo salvar aqui o nosso título. Boa noite. Daqui a pouquinho já a Tânia tá entrando para conversar com a gente. Sejam bem-vindos. Doutora Flávia, doutora Verônica. Que prazer ter vocês aqui. E essa questão de emagrecimento e dietas Oi, tudo bom, Carla? É sempre Oh, Ramon tá aí. É sempre uma grande dificuldade, né? Minha gerente linda, Andréia, que tá emagrecendo muito bonitinho, sem dietas malucas, né? Que bom! Nos vemos na consulta, então. Gente, vão mandando essa live para quem vocês acham que é importante assistir, quem tá o tempo todo aí fazendo dietas doidas, ou, né, quem simplesmente fala que não vai mudar de hábitos alimentares porque não quer fazer esse tipo de dieta maluca, né? Então, vamos chamar a Tânia. Cadê? Vamos deixar. Obrigada, Rita. Deu certo hoje. Ai, meu Deus, peraí que tá carregando, não tô vendo você. Gente, Você tá me vendo? eu tô te vendo. Tá vindo da Noruega, gente, então demora um pouquinho para chegar. Demora uns minutinhos. Ai, tô aqui. Fala aí. Nem coloquei cílio postiço, amiga. Não deu tempo. Eu não tenho esse dom, então também não ia pôr, amiga. Eu tô aqui no consultório o dia todo, eu falei, parece que saí da máquina de lavar roupa, mas enfim, estamos aqui. Eu tava atendendo até 15 minutos atrás, eu corri assim, peraí. Que bom que hoje deu certo. Ainda bem. Bom, se apresenta primeiro para quem ainda não te segue, quem não te conhece. Bora lá, para quem não me conhece, meu nome é Tânia Alves, eu sou nutricionista, me formei no Brasil, mas resido na Noruega aqui uns 12 anos, mais ou menos. Eu tenho as especialidades em nutrição clínica com enfoque em endocrinologia e também tenho em transtornos alimentares e obesidade, né? Então, eu estou atuando aí nessas duas áreas, combinando com outras coisas relacionadas principalmente ao intestino e tudo mais, Hashimoto e assuntos metabólicos no geral. Então, esse é o meu background aí. E você atende também online, né, Tânia? Atendo. Os brasileiros. Atendo online. Infelizmente, agora é a modalidade que está sendo possível. Atendo algumas pessoas aqui na Noruega em caráter presencial, mas agora também não está dando mais. Parou tudo, tá tudo fechado. Com lockdown total aí, né? Foi o maior lockdown na minha cidade, pelo menos desde a Segunda Guerra Mundial. O maior, né? Mas sério, tá realmente tudo fechado. Não era assim antes, tá? Aqui nem máscara precisava, agora tem que usar máscara. Tá, aqui nós estamos com máscara direto. Tá um tempo, Dependendo do estado ou da cidade, um lockdown maior. Eu tô em Joinville, em Santa Catarina, então aqui a gente tem algumas restrições de horário, algumas coisas, mas a gente não tá com lockdown, graças a Deus. Ai, que bom. Eu e a Tânia, a gente se conhece de um grupo, né, Tânia, que a gente participa lá do Rebelião Saudável, né, e é um pessoal que discute muitos artigos científicos, a gente fala muito de ciência. Todas as quartas de manhã cedinho a gente está lá no Clubhouse, né? E eu acho que hoje a nossa discussão foi muito legal, que hoje a gente falou de resistência insulínica, que tem tudo a ver com essa questão do emagrecimento, né, Tânia? Tem muito a ver. Tem muito a ver com
com o emagrecimento. Infelizmente, né, o foco geralmente não é aquela pessoa, né, que chega com aquela circunferência, né, abdominal, aquela barriguinha protuberante. Ela tá preocupada com a calça que não tá fechando, ela tá preocupada que não tá se sentindo bem na praia, tá preocupada. E não tem problema nenhum se preocupar com isso. Faz parte, na minha concepção, faz parte da saúde mental. A estética entra nisso. Mas muitas vezes ela se esquece de ver que aquilo dali é um sinal, né? Uma fumaça, é um sinal de fumaça e ali tem fogo ali, né? Que a gente tem Exatamente. a síndrome metabólica que tem aí como raiz, como base a resistência à insulina. Então, infelizmente, a gente vê pessoas ainda se preocupando com a questão da obesidade, do sobrepeso, puramente por razões estéticas. E é aí que vem as loucuras, né? O que você já viu de mais loucura, assim? Não, só que eu já bati recorde, né? Porque eu já fui obesa também. Então, assim, eu nem posso falar muita coisa para não ser gatilho para as pessoas, mas eu já coloquei, não vou nem dizer qual foi o alimento para não dar ideia. Mas uma pessoa encontrou comigo, falou: olha, eu fui gorda, mas eu não sou mais gorda. Eu falei: não, você é magra, vejo você comendo o tempo todo biscoito, com Coca-Cola, com não sei o quê. Ela, então, isso foi só até eu ter uma infecção intestinal por determinado alimento estragado. Gente, eu não vou dar ideia para vocês. E aí, depois disso que eu consumi esse determinado alimento estragado, eu tive uma infecção intestinal. E aí, nunca mais eu engordei. Eu emagreci, nunca mais engordei. Posso comer tudo que eu quiser. Falei: gente, é isso que eu preciso pra minha vida. Fiquei com aquilo na cabeça. A microbiota do magro. Microbiota do magro, gente, foi ali, naquele curso de inglês ali, naquele horário do recreio, esse projeto. Tô brincando, gente. E aí, eu fiquei com aquilo na cabeça. Teve uma hora, um belo dia, eu falei: cara, é isso. Eu já tentei de tudo e é isso que eu vou tentar. Eu coloquei esse tipo de... Depois eu vou te falar em off, você vai morrer assim. Eu não acredito que você fez isso. Eu coloquei para estragar no canto do banheiro, cobri com papel alumínio, coloquei lá no canto do banheiro, deixei estragar, sei lá, 3, 4 dias. Tomei aquilo dali, tipo assim, quase vomitando, mas eu tomei, eu fui forte. E aí comigo deu efeito reverso, eu tive uma constipação intestinal, não aconteceu nada. E eu falei assim: pronto, isso aqui não é pra mim, a magreza não é pra mim. Não, gente, tô brincando. Mas não aconteceu nada, não tive nenhum problema, não tive nenhum revertério. Mas isso é louco, se você for imaginar, tipo assim... Completamente, até porque isso pode levar a uma reação grave, né? Gravíssima. Como está o processo, o trato gastrointestinal previamente, como é que está a imunidade da pessoa anteriormente, isso pode dar problemas seríssimos. Seríssimos, né? Mas Deus guarda os maluquinhos. E aí, enfim, e eu comecei a tomar remédios de emagrecer. Tem aqui no meu Instagram, se você for nos destaques, tá lá anfetaminas, se eu não me engano. Tá anfetaminas. Eu comecei aos 15 anos de idade e tomei por muitos anos. Eu não consegui tomar. Eu também comecei com 15, acho que eu tomei, sei lá, um mês. Comecei com 14, eu acho. Eu tava para fazer 15. Comecei com 14. Comecei a tomar, mas aí a pessoa falava comigo, eu começava a chorar. Tipo, ela me dava bom dia, eu começava a chorar. Eu descompensei o emocional, assim. Eu fui forte, Vivian. Fiquei 11 anos. 11 anos? 11 anos. 11 anos. Esse ano eu completo 10 anos limpa. Mas foi assim muito difícil, porque depois foi uma dependência que não era mais para emagrecer. Eu tinha quedas de pressão assim horrorosas, eu tinha que tomar 5, 6 comprimidos por dia para manter a minha pressão a 9/5, porque chegava a 7 por alguma coisa, eu imóvel numa cama, né? Então foi muito difícil parar, uma coisa assim muito séria que eu não recomendo para ninguém, mas enfim, fez parte da minha história, foi aprendizado, mas é algo que eu entendo hoje como não vou dizer loucura, né? Porque remédio tem indicação, tem gente que se beneficia e tudo mais. Mas foi um pouco de um
um ato de desespero. Se eu for ter que classificar, foi um ato de desespero, tá? Foi com acompanhamento médico, eu não comprei na rua da amiga, não, tá? Mas era aquelas... sempre tem esse doutor Caveirinha, né? Em cada cidade. Não sei Sim, se em Joinville tem. sim, sim. Então foi aí que eu comecei aos Nós temos 15 um anos. Nutri Caveirinha aqui em Joinville, que É, prescreve medicamento. Aham. olha aí, gente, eu ficando para trás. E aí essas foram assim, a do alimento estragado, os anos e mais anos de medicação. Eu vejo muitas pessoas, vou te dizer o que uma pessoa me perguntou ontem, tá? Eu tenho que emagrecer 20 quilos, Tânia, até o verão. O verão norueguês, gente, é daqui a 3 meses. Em 3 meses. E o porquê? Qual era a O justificativa dela? porquê era uma cirurgia de abdominoplastia. Ela queria fazer sem lipo. E o médico, eu não entendi muito bem, ela é uma pessoa que assim, muito leiga em saúde. Ela falou pra mim que a diástase dela ela teve uma gravidez gemelar e ela falou que a diástase dela estava acho que em 5 centímetros e que o médico falou. Diástase, gente, é quando a parede do abdômen, né, que são, digamos, duas partes, elas acabam se afastando e formam um buraco ali entre a parede, entre um lado e o outro. Aí ela falou que o médico disse que o intestino dela ia sair e estrangular e ela ia morrer. Era uma coisa assim muito dramática que ela falou. Eu falei, oi? Enfim. Mas eu falei assim, olha, então, se você tivesse seguido o plano, né? Você não seguiu, mas vamos lá. Se você seguir o plano que eu já te passei, você consegue emagrecer X, Y, Z em um mês e meio e tudo mais. Vamos tentar? Mas ela estava com plano de comer só salada até o verão. Falei, olha, isso não é sustentável do ponto de vista da saúde, e enfim, e vai ter efeito rebote. Já pensou? Você até consegue, vamos dizer que você conseguiu, e aí você faz a sua cirurgia, e aí você ganha esse peso todo de novo. Gente, não é fácil. Quem engorda depois da abdominoplastia é um transtorno, porque, né? Aumenta a Tá... gordura visceral, gente. Tá? É isso que é o mais grave. A gordura subcutânea nos incomoda muito visualmente, sim, né? Tanto que é como a Tânia comentou no começo, que é o nosso sinalzinho de alerta, a roupa ali, né? Aperta, pula a gordurinha na calça, a gente não gosta. Mas a gordura visceral, que muitas vezes a gente não consegue enxergar, porque até pessoas magras às vezes são obesas, na verdade, né? Quando a gente vai fazer aí uma avaliação de composição corporal, a gente vê que a pessoa tem pouca massa magra e tem muita massa de gordura, mesmo estando dentro do peso, né? Então a gente classifica essa pessoa metabolicamente como obesa, por conta dessa grande questão da gordura visceral, né? E quando a gente faz uma lipo, uma abdominoplastia, geralmente tem lipo, é muito difícil não lipar, né, na abdominoplastia. Você tira a gordura subcutânea, você não tem como lipar gordura visceral, né? E na abdominoplastia você também não mexe em gordura visceral, só que quando você volta a engordar, você vai engordar nesse tipo de gordura, que é metabolicamente terrível, é a mais inflamatória que a gente tem. Tô procurando aqui uma imagem para mostrar, mas eu não consegui. Eu tinha visto uma que mostrava isso muito bem, mas não estou achando aqui. Nossa, era uma foto maravilhosa que mostrava justamente isso. Essa gordura subcutânea que está entre o músculo e a nossa pele, ela de uma certa forma, ela nos protege, né? O Isso. problema é quando ela começa a entremear os nossos órgãos, né? E aí a coisa muda de figura, realmente é muito complicado, tá? E quando a gente fala usar a circunferência de cintura para avaliar risco cardíaco e tudo mais, mas né, se esse resultado está maquiado por um procedimento, por uma intervenção cirúrgica estética, já não é tão confiável. Então é sempre né, importante a gente. Até porque geralmente começa a engordar em outros locais, né? O braço começa a aumentar, começa um acúmulo de gordura nas costas, muito importante,
né? A minha cunhada brinca que a mulher vira o Bob Esponja, que ela fica um Isso. quadradinho reto, chapado na frente, mas um cubo, né? É meio que isso que acontece. E aí teve essa pessoa, teve uma outra pessoa que estava reclamando hoje para mim, que ela emagreceu só 3 quilos em uma semana. Teve outra que reclamou comigo que, Tânia, 8 quilos em um mês. Nossa. Mas assim, mas você tá feliz? Parabéns, fulano e tal. Não, não tô feliz não, porque eu achei pouco. Meu Deus, ela praticamente foi visitada pela fada da gordura e tá achando ruim. Foi praticamente visitada pela fada da gordura. Ela não, porque eu ainda tô me vendo gorda. Falei, peraí, calma, né? Calma que é um processo e tudo mais. Então eu vejo essa questão da pressa é um ponto, assim, muito importante. Eu vou fazer Que uma postagem leva às amanhã. maluquices, né? É o motor propulsor, né? Essa pressa para fazer loucuras, atos de desespero e manobras radicais. A pressa. Eu vou fazer uma postagem até amanhã sobre isso, é uma frase, né? Que eu inventei e tal. Mas assim, as pessoas têm pressa para emagrecer, mas quando para engordar, não. E tudo bem, a gente não tá aqui para julgar, amiga não julga. Amiga não julga. Não. Então, esse é um problema muito central, que é a pressa. E tem um outro problema, que se chama a busca pela pílula mágica, ou a busca pelo herói, ou a busca pelo vilão. O que isso quer dizer, Tânia? Peraí. É sempre uma solução mágica. Uma coisa só que você faz, ou apenas um vilão só. Apenas um vilão só. É só cortar o glúten que tudo vai dar certo, vai cair dinheiro na sua conta, coração partido se remenda, dá tudo certo. Ou tem só um salvador da pátria. Ou é só low carb, ou é só carnívora, ou é só cetogênica, ou é... Gente, e eu não sou a favor de nada disso. Tânia, você não é a favor da low carb, da carnívora? Eu sou a favor de contextos. Então, sempre que a gente tira do contexto, a chance de dar errado e você cair em uma armadilha é quase que garantida. É quase que garantia, né? Porque eu vejo assim, não, e se eu tomar água com limão? E o jejum intermitente? Gente, uma andorinha só não faz verão. Você tem que ter um contexto que seja favorável para você aderir a um estilo de vida e aí, então, ficar mais saudável e emagrecer. O emagrecimento tem consequência, né? Consequência. Exatamente. Isso que às vezes as pessoas têm um pouco muito de dificuldade de entender, né? E que dependendo de cada estágio do processo, ou que dependendo de cada momento de vida que você tá, a gente tem que usar estratégias diferentes, né? Porque o corpo se adapta para começo de conversa. Tem a adaptação. Tem uma postagem minha que é um pouco engraçada, foi um amigo meu um amigo paciente meu que inventou, que é assim, platô ou pratô? Tipo assim, realmente é um efeito platô ou foi um efeito pratô? Né? Isso então é muito complicado também essa sensação e ela é potencializada novamente pela pressa, tá? Então assim, num primeiro, eu gosto muito de pensar a longo prazo. Para mim funcionou isso muito para o exercício físico. A minha amiga e sócia Nath está aqui, Tânia Simétrica do meu coração. Então assim, eu falei, cara, eu vou dar 7 anos, eu vou treinar 7 anos. Se eu não tiver resultado, eu paro. Foi o que eu coloquei, gente, na minha cabeça. E eu tô treinando sério há 5 anos. Então, gente, daqui a 2 anos eu digo pra vocês se valeu a pena ou não. Faltam só 2 anos. E passa voando. Passa voando. Então, mas as pessoas às vezes se confundem nesses aconselhamentos. Vamos lá. Não ter pressa não significa, não, deixa lá, tô jovem, tô com essa barriguinha. Largar de mão. Tô com essa barriguinha aqui, tá tranquilo.
a esposa tá gostando, ou o esposo tá gostando, achar bonito, a roupa tá cabendo, tá tudo tranquilo. As minhas amigas estão tudo gordinha também, fica lá todo mundo gordinha na praia, tá tudo muito bem. Quando me incomodar, eu vejo e tudo mais, e não sei o quê. Então, gente, isso também eu não acho legal, tá? Isso também eu acho isso nocivo também. Com certeza. Também é nocivo. Mas assim, não seja lento demais e nem afoito demais. Então, você ter essa noção e entender, peraí, é um processo de emagrecimento. Então, você vai ter que investir em criar um estilo de vida saudável. E aí, peraí, vamos lá, vamos ver aqui a alimentação. Deixa eu estudar um pouco de alimentação. Depois vai lá e estuda um pouquinho sobre exercício físico. Vai lá e estuda um pouquinho sobre sono, sobre vitaminas, sobre suplementação, sobre Hidratação, manejo do hidratação, estresse. manejo do estresse, intestino, saúde intestinal. Tem muita gente, né, que chega para mim e fala assim, Tânia, eu quero fazer um protocolo de recomposição corporal. Aí eu vou lá, beleza, então seja bem-vinda. Eu adoro fazer protocolo protocolo não, porque protocolo é a mesma coisa para todo mundo. Fazer um programa individualizado. Vamos fazer aqui um programa individualizado para você de recomposição corporal, beleza? Quando você vai fazer a anamnese da pessoa, essa pessoa tá toda Todos os desconjuntada. pilares, exatamente. Tá toda desconjuntada, o intestino não funciona, aí já fez bariátrica, né? Aí tá suplementando mal, porque quem faz bariátrica geralmente precisa. E tá, peraí, não, eu não, olha, desculpa, sei que você pediu uma coisa, mas você tá precisando de outra. Vamos fazer um reajuste intestinal aqui, e aí é quase que automático, Vivian. Você também percebe isso? Sim, Primeiro que o inchaço, a distensão abdominal vai embora e aí fica mais bonito, não tem como. Não tem exatamente. como. Você perde barriga, mesmo que não tenha seja, não, O mesmo que não peso, seja de né? gordura, né? Isso. E aí já fica legal, bacana. Então, assim, entender isso, entender que são processos, que são coisas combinadas que você vai ter que investir e que é o contexto dessas coisas, o conjunto, que é tudo É combinado, tudo que é interligado, combinação né? que vai Por exemplo, o funcionar. dormir mal gera uma compulsão alimentar maior durante o dia, né? A questão do desequilíbrio hormonal gera uma compulsão alimentar maior. A microbiota intestinal desregulada aumenta a resistência insulínica. Às vezes, mesmo que a pessoa não esteja com uma alimentação tão ruim, né? Mas também pode aumentar a compulsão, ou diminui o gasto energético, né? É aquela pessoa que come a folhinha de alface lá e não, e não vai, Não né? vai, não vai, não vai. Porque ela já está no sistema de, tipo, tá com todas as turbinas Desligada. desligadas, né? Já reduziu muito, né? Então, por exemplo, você reduz muito função de tireoide, compromete muita coisa, às vezes entra no quadro de constipação, por exemplo, por deficiência de calorias, por baixa ingesta de calorias. Isso E às vezes, é principalmente por qualidade nutricional, né? Eu pego muito paciente qualidade obeso, por nutricional. exemplo, que fazem essas dietas malucas, ou que simplesmente desencanaram e estão tentando, não estão fazendo uma alimentação normal, entre aspas, comum, desnutridos, né? Com déficit, com uma baixa de proteína importante, com uma baixa de ferro, às vezes anêmico, então não tem nem oxigenação para o tecido, né? E sem oxigênio a mitocôndria não funciona. A gente não produz energia sem oxigênio, né? Então, quem é ansioso e tem uma respiração muito curta também não consegue oxigenar de forma correta. Tava Então, explicando isso pra minha mãe hoje, Vivi. é, É, é um conjunto, né? eu tava falando pra minha mãe. Ah, mãe, tô aqui criando uma forma. Eu tava estudando, né? Criando alguma coisa nova. E aí eu tava falando pra ela, o que que é mitocôndria? Me explica. Eu falei, mãe, a mitocôndria é a hidrelétrica da nossa célula. Aí, Aí tava contando pra ela de Covid, de infecção, e tava explicando pra ela. Ela é muito, ela gosta de entender um pouquinho. Mas assim, a gente vê muito realmente as pessoas que não se preocupam realmente com o que deveria se preocupar e acaba perdendo energia, literalmente.
energia de Exatamente. esforço, né? De força de vontade e tudo mais. Quando, na verdade, poderia estar fazendo algo legal, bem calculado, tudo direitinho. Entender que não tem atalho. Não tem Não tem atalho, gente. Então, essas, assim, essas dietas malucas, dieta de uma semana, essas coisas. Às vezes, até a gente pode até utilizar algumas coisas como uma estratégia para contribuir, sei lá, para a detoxificação, por um período curto, mas seguido de um planejamento adequado, né? E aí não só alimentar, mas realmente desse conjunto, da suplementação do que for necessário para aquela pessoa, né? Mas em termos gerais, assim, Tânia, o que, que não é legal mesmo? Porque tem algumas coisas que realmente não tem como a gente deixar de rotina no nosso dia a dia. tá. O que, que não é legal? Eu inventei uma teoria ontem. Eu sou dessas, tá, Vivian? Relaxa, que dá tudo certo. Eu pago mico, não tem problema não. Eu tava tentando explicar para uma paciente, tá? Era uma paciente magra, mas que estava arrasada em termos zero energia, intestino funcionando mal, pele ruim, unha quebrando, cabelo caindo, porém Candidata a doença autoimune. magra, alta, enfim, não Loura tava. norueguesa. Não, não era norueguesa, não, brasileira. Zero problemas de saúde, assim, de estéticos, desculpa. Não, não era emagrecimento. E aí eu fui explicar a alimentação para ela e tudo mais, uma pessoa mais leiga e tudo mais. E aí eu estava explicando para ela a importância de comer comida de verdade. A necessidade dela retirar os alimentos ultraprocessados. E aí eu expliquei para ela o seguinte: os alimentos, os farináceos, doces, frituras, guloseimas, eles ao mesmo tempo que eles diminuem a nossa biodisponibilidade, a densidade nutricional é menor dessa alimentação, eles aumentam a nossa necessidade por nutriente, porque ingerir aquilo gera uma agressão. Então, eu hoje parto do. Nunca ouvi ninguém falando isso, tá, Vivian? A pessoa falando que é coisa da minha cabeça, tá, gente? Então, não procure lugar nenhum, não, que é coisa de Tânia, doida. O açúcar, os farináceos, os alimentos ultraprocessados, eles atuam como um fator em si antinutricional, Com em termos certeza. de nutrientes. Porque eles aumentam a produção de radicais livres. Então, aumenta a demanda nutricional, né, de nutrientes corretos, né? Principalmente de micronutrientes, né? De antioxidantes. Perfeito, perfeito. Então, eu estava tentando explicar isso para ela. Foi assim, a forma mais simples mas meio que doida, que eu consegui explicar para ela. É duplamente perigoso, na minha opinião, do ponto de vista nutricional, né? E aí você tá ali ingerindo um monte de coisa que tá gerando uma necessidade por mais de nutrientes, ao mesmo tempo que você não tá oferecendo nutrientes o suficiente para o mínimo, para o básico. Aí você começa com quadro inflamatório, problemas intestinais, né? Estresse oxidativo. Então, a mitocôndria, a nossa hidrelétrica lá, né, da célula, indo para o espaço, porque ela Não tem precisa, ela é nutrientes para dependente funcionar. de nutriente, de As vitamina células de do gordura vão complexo. aumentando e ocupando, inclusive, gente, a gordura, ela pode entremear as fibras musculares. Então, a pessoa às vezes parece que tem, principalmente quem tem uma boa musculatura, né, Tânia? Quando a gente olha, até parece que é músculo. Esses dias até um paciente me perguntou, falou, nossa, mas todo mundo olha para mim e fala que eu sou musculoso. Quando a gente pegou a bioimpedância dele, tava péssimo. Fordo. É fordo, né? Um forte com gordo. É forno. Gordo. Exatamente. E aí eu expliquei para ele que se a gente fizer um ultrassom de avaliação de composição corporal, ou uma ressonância, a gente vê a fibra muscular sendo toda substituída por gordura. É Então aquele fica uma capinha marmoreio, de né? músculo. É o marmoreio do gado. Isso, exatamente. É um marmoreio mesmo. É aquela carne boa de comer, não de
Não da gente Não ter. de ter, não de ter. Mas o que o gado faz para ter esse marmoreio, né? Confinamento, não se mover, não se movimentar e comer além do que é necessário. E é justamente o que a gente tem feito. A gente está Ainda mais na época literalmente de confinado. pandemia. Estamos literalmente confinados. Literalmente. E essa E questão da obesidade aumentou muito, né? Nesse período, né? Pelo menos você deve ter visto, tá vendo isso com seus pacientes também, né? Ah, eu tô em casa, não tem nada para fazer, ou eu tô no trabalho online, preciso estar mastigando alguma coisa. hoje me perguntaram num outro grupo do Clubhouse sobre... Tânia, dá uma dica pra gente aí ser mais saudável, nutricional. E aí eu trouxe justamente essa questão, né, da pandemia. O que eu acho que agora o fator assim que a gente tem que investir mais é na saúde mental. É o que foi mais deteriorado. E aí a gente viu muitas pessoas, observamos que muitas pessoas entraram num ciclo vicioso de consumir mais bebidas alcoólicas, Muito mais. entraram nesse ciclo vicioso de comer mais, né? Mas pedir mais comida entregue em casa, de aplicativo. Então, isso realmente aconteceu muito. E aí tem que investir pesado na saúde mental, que também depende da nossa saúde metabólica, né? Exatamente. Eu A falo muito nossa sobre a saúde questão mental. da neuroinflamação, né? Então, a gente se alimenta mal, se alimenta de ultraprocessado, de os alimentos industrializados, e isso acaba gerando no cérebro aí um processo inflamatório que vai contribuir para ter mais compulsão, para ter mais cansaço. E se você está cansada, você não quer preparar o seu alimento, né? Então, isso vai contribuindo para esse ciclo vicioso, né? A gente tem empilhamentos, né? Então essas coisas vão se empilhando, né? E vão te atrapalhando cada vez mais. E aí, para você realmente começar a construir algo, você tem que começar a desempilhar, né? Você tem que... a famosa desconstrução, que agora é lacre, né? Temos que desconstruir algumas coisas para a gente construir algo novo, né? Mas essa questão da saúde mental, ela é muito importante, a questão comportamental, a questão do comportamento alimentar, ela é muito importante. Mas também depende daquilo que você come. O difícil é você dar aquele basta e iniciar. Os Eu sei te primeiros... perguntar, o que você vê, por exemplo, quando a pessoa começa a mudar a alimentação, primeiro, você utiliza né, a estratégia de um pouquinho de tudo, ou no começo é um processo um pouco mais radical? Eu parto de uma folha branca com a pessoa. Eu vou sentindo ela e Ah, pergunto o histórico dela. O que ela já fez e funcionou? O que ela já fez e não funcionou? Então, quando a gente estuda, eu sou formada em programação neurolinguística. Então, assim, quando a gente estuda, a gente tem que colocar a pessoa no oposto. Então, por exemplo, se ela tá com uma visão muito micro, a gente tem que puxar ela e mostrar para ela que tem uma visão do macro. Se ela tá ali muito no radicalismo e não funcionou para ela, talvez a gente tem que trazer uma flexibilidade, que é claro, gente, que não é essa flexibilidade de comer todas as porcarias do mundo, não. É um outro tipo de flexibilidade. Então você tem que conferir uma flexibilidade para essa pessoa. Uma flexibilidade monitorada, com limites, com regras e tudo mais. Então eu gosto muito dessa individualização, tá? De ver o que a pessoa já fez e funcionou, o que ela está fazendo. Porque o que acontece? Se a gente muda muito radicalmente num primeiro momento, o nosso cérebro ele tem essa necessidade de semelhança. Então, ele precisa de algo semelhante. Então, nem que seja, por exemplo, manter os horários, né? sim. Então, a gente vai buscando esses pontos de semelhança para dar mais certo. Algumas substituições que às vezes nem são tão saudáveis, mas para melhorar a Às vezes energia, entram.
Às né? vezes entram, mas a pessoa já está consciente, olha só, isso aqui não é o ideal, isso aqui a gente vai ter que evoluir e tudo mais. E eu gosto sempre de perguntar para a pessoa, espera aí, acabou a consulta. Você acha que vai dar certo? Não, eu acho que vai dar certo, né? Então ela tem que estar confiante, ela tem que estar acreditando que aquilo dali vai Sim. funcionar para ela, porque acreditar é necessário. O famoso efeito placebo, né? Então é Nossa. necessário que ela acredite. Então eu vou nessa de ou mais radical ou mais flexível de acordo com o histórico da pessoa e com a própria personalidade dela. Então isso é algo mais assim de da conversa mesmo. Mas de maneira geral, eu sempre recomendo retirar os ultraprocessados. Isso em si só já soa como algo radical, mas é o mínimo do mínimo do mínimo do mínimo, né? Então, era isso que eu queria também chegar, né? Quando eu até propus esse tema para você, eu estava pensando, porque tem muita gente que ainda acha que, por exemplo, tirar os industrializados e comer comida de verdade é um É radicalismo, radicalismo. Uhum. É, né? dentro daquele do mundo dela, né, do que ela tem de significado, tem aquele significado ali. E às vezes eu tenho que reconstruir aquilo dali, eu tenho que desconstruir e construir algo novo. Então, eu estava conversando com uma paciente, ela falou assim: "Não, porque eu já tive compulsão alimentar e eu tenho eu tenho medo de eu restringir e despertar a compulsão alimentar". E aí eu tive que trazer para ela e dizer: "Peraí, a compulsão alimentar, ela é multifatorial e tudo mais. Deixa eu saber, na sua infância você passou fome? Você foi privada de comida à força por algum parente, por alguma pessoa, alguma situação?" "Não, não tenho nenhum". Então, né? Então, então essa não é uma restrição que você está fazendo. Isso aqui é uma outra coisa, tá? E aí reconstruir aí, né? Ressignificar, por exemplo, alguns Eu acho que talvez significados. até o nome, né? É Na até o nome. verdade, E para quem tem não muitos seria uma problemas, restrição, seria uma substituição, uma... adequação. É, Gosto muito desse termo, adequação. Às vezes você tem que adequar, né? Então, assim, eu gosto muito de brincar com de dar uma ressignificada em alguns termos, algumas coisas, e o termo radical, restringir e tudo mais, e muitas vezes eu tenho que, peraí, deixa eu te explicar. Tem coisas que eu consigo negociar, tem coisas que se eu negociar, você não vai ter resultado. exatamente. Nem de saúde, nem de emagrecimento. Então, isso é muito importante. Mas quando eu lido com pessoas que têm realmente transtornos alimentares ou problemas comportamentais em relação à alimentação, e muitas das pessoas com obesidade e sobrepeso, né, tem alguma questão muito forte dentro do comportamento alimentar, não necessariamente um transtorno, mas às vezes tem um comer transtornado. Aí eu tenho que lançar estratégias um pouco diferentes e inusitadas. Então, recentemente eu criei um método onde eu crio só metas positivas. Eu não foco na restrição. Eu foco assim, olha, você tem que bater a meta de proteína. Você tem que programar o seu dia. Você tem que Ótimo. ter uma lista de compras. Espera aí, você tem que tirar foto do que você come. É só o que ela tem que fazer, porque às vezes a pessoa se perde no meio das restrições e acaba gerando um medo, uma insegurança, e medo e insegurança são os ingredientes Ansiedade. da ansiedade, né? Então, se eu tiro esses elementos, né, e eu começo a apoiar aquela pessoa, a criar Atitudes positivas. uma boa relação com a comida, de um ponto de vista positivo, isso vai gerar uma adesão maior, e é a adesão, e é ela fazendo um monte de Constância. coisa, é a constância. São esses combinados, esses tijolinhos que a gente vai combinando, vai construindo, é isso que vai viabilizar um emagrecimento a longo prazo. Sustentável. É sustentável, né? Porque quem acha que é difícil emagrecer, nunca emagreceu e teve que manter o danado do peso. É isso mesmo. É vigilância constante, é autopoliciamento constante. Eu costumo falar para os pacientes que quem tem tendência a ser obeso nunca vai ser magro, vai estar magro. Porque é para sempre, é um Exatamente isso. cuidado para sempre, né? Então Para eu sempre sempre. falo para o paciente,
Porque eu falo, eu não sou magra. Eu estou magra, mas eu não sou. Porque eu sei que se eu bobear, assim, uma semana, o meu peso eu já aumento, assim, ó, brincando. Eu consigo numa semana engordar 5 quilos. Ai, eu Bem já me livrei tranquilo. disso, Lívia. Eu não tô magra que nem você, não. Mas, assim, dentro do meu corpinho aqui marmorizado, eu não oscilo mais de peso, graças a Deus. Não, agora eu Mas tô eu sei melhor. como é que Principalmente que eu é. tô ganhando massa muscular. É que você já tá 5 anos na minha frente. Eu comecei a fazer a musculação agora. Ai, mas eu Então, entendo. eu tinha uma questão de massa magra e massa, uma relação de massa magra e de massa de gordura muito ruim. E aí era isso, era um pouquinho que eu mudava a minha alimentação, eu já Pronto. tinha um ganho de peso porque eu não tinha nada para gastar, Vamos né? falar disso, então? Já que a gente Vamos. está falando. Tem muita gente que está preocupada só com o peso na balança. Exatamente. E aí eu fui uma dessas pessoas. E eu já fui nem sei se eu posso chamar de magra, porque eu tava sarcopênica. Eu tava com, sei lá, 56 quilos, porém sem músculo, lascada de celulite, lascada de flacidez, barriguinha, aquela barriguinha do verme. E A pochetinha, né? não era muito, não. Eu nunca tive muita tendência. Mas assim, zero bumbum, zero músculo e tal, e me achando. Então, assim, quem tá aqui no meu grupo do WhatsApp, eu tenho um grupo do WhatsApp, que é a galera que me acompanha desde que eu abri o Instagram, praticamente, que eu comecei a trabalhar no Ah, Instagram. É legal. um grupo grátis e tal. E aí, lá eu posso postar, né? Que Nutri não pode postar foto de antes e depois. E aí eu postei uma foto para eles de antes e depois, e para mostrar para eles o poder da massa magra. E aí eu fiz uma aposta, eu fiz uma rodada de apostas. E eu falei, gente, quantos quilos eu tô na esquerda e quantos quilos eu tô na direita? E vamos ver quem acerta, vai ganhar um brinde. E aí, na foto, era a foto da sarcopenia. E na foto peraí, da esquerda, e da direita era a foto atual, que não é já mais tão atual, porque eu lancei isso foi ano passado. E aí, eu com muito mais massa magra. E aí as pessoas achavam que eu tinha perdido peso, porque é o que as pessoas acham que é emagrecer. Então, peraí, aguentem aí que eu vou explicar o que é emagrecimento. E da esquerda, né, que achavam que o meu peso estava menor. Quando, na verdade, quando eu estava sarcopênica, eu estava com 55, 56, 57 quilos. E na foto da direita, eu estava com 65, com 10 quilos a Quase 10 mais. quilos a mais. Quase 10 quilos a mais e aparentando estar muito mais Muito mais. magra. Esse é o poder do músculo. E quando a gente fala emagrecimento, a gente fala em se tornar magro, ter uma composição corporal magra. E o que isso significa? É você ter essa relação que a Vivian falou de músculo-gordura, tendendo mais para músculo do que para gordura. Simples assim, é a predominância. O que Exatamente. está predominando? É a gordura ou é a massa magra? Então, não investir em massa magra e se preocupar só com o peso é, na minha opinião, um dos erros mais comuns e que mais colocam em xeque o resultado da pessoa. Uma coisa importante entender, né, que quando a gente emagrece e perde massa magra e massa de gordura, né, mas muita massa magra, a gente não tem um controle real dessa massa, dessa perda de massa magra, o metabolismo despenca, né? Porque a mitocôndria, essa nossa usina, tá ali no músculo, né? Então, o que eu costumo explicar para os pacientes é isso. Por exemplo, você pesava 100 e aí você tinha um gasto metabólico de 3.000 calorias por dia, pelos 100 quilos, né? Que aí tinha massa magra e massa de gordura. Você emagrece 20 quilos e emagrece muita massa magra nesse processo, o de 3.000 você passa a gastar 2.000. Só que depois, quando tem o reganho desses 20 quilos, não tem reganho de massa magra. Não. Só tem reganho de gordura. Então, o seu metabolismo continua de 2.000, né? Ele fica ali num gasto energético menor, né?
Porque quando a gente ganha massa, quando a gente engorda ao longo dos anos, é diferente quando a gente tem um reganho rebote. Quando a gente vai Exatamente. engordando ao longo dos anos, a gente geralmente vai engordando com massa magra junto, né? É claro que depende da genética, se a pessoa trabalha em pé, sentada, deitada, enfim. Mas assim, é diferente, né? Então, quando tem uma perda abrupta, sem exercício físico, sem fazer nada específico, né? Sem Para uma manter, alimentação adequada. Uma sem dieta, por exemplo, alimentação que nem aquela adequada. paciente sua que queria só comer salada, né? Ela vai ter um déficit proteico, um déficit de gordura, um déficit de micronutrientes absurdo, né? Então, ela pode até emagrecer os 20 quilos, só que o reganho dela vai ser o efeito rebote. O efeito rebote. E é cruel. É E é cruel. cruel. E cada vez que você vai e volta, você está Isso que criando eu ia uma falar. memória. A célula de gordura ela vai criando como se fosse uma capinha de proteção, né? Ela cria uma série de sinalizadores ali. É como se ela criasse uns soldadinhos que impedissem as substâncias que ajudam a quebrar essa célula de gordura, né? Aquela de indústria. Acessar, né? Então ela vai criando essa barreira de proteção e vai ficando cada vez mais difícil de ter uma ação sobre essa célula de gordura, né? Então, o efeito sanfona é muito prejudicial e realmente vai dificultando cada vez mais um emagrecimento sustentado. Né? Então, e tem toda aquela questão, né, que você falou na sua live, né? Então a gente precisa do músculo também. O músculo é um órgão endócrino, né? Exatamente. A gente precisa do músculo para produzir irisina, para a gente ter uma quantidade bacana de gordura marrom, né? Que é bem pouquinha, mas que a bichinha gasta energia que Pra caramba. pra caramba. Aquilo dali vale mais do que dinheiro no banco, né? Vale mais do que euro. Tá valendo mais do que o euro. Mas que livre, Esterlina! Ai, então, assim, é algo que a gente tem que buscar também, E né? eu Ter ainda escuto. músculo. Essa semana mesmo eu escutei uma paciente que procurou um nutricionista, dos nutricionistas Caveirinha, que inclusive, gente, eu só até vou deixar um alerta, porque eu até ia fazer uma live sobre isso, que eu fiquei tão indignada. É o nutricionista que você passa em consulta com ele, e aí depois ele te manda uma fórmula. E aí ele tem conchavo com a farmácia que o médico já assina e já libera. Aí ele falou para ela que foi um endocrinologista, um médico, que analisou o caso dela e fez a prescrição. Uhum. Na prescrição tinha topiramato, orlistat, que é um inibidor de gordura, gente. Péssimo, porque acaba com a sua vitamina D, com a sua vitamina A, com a sua vitamina E, com a sua vitamina K2. Acaba com a sua flora intestinal também. Acaba com a sua flora intestinal. Tinha cafeína em altas dosagens, sendo que era uma paciente com arritmia, que informou anteriormente que tinha arritmia. Tinha metformina, tinha bupropiona, espironolactona. Tem que ter mais alguma coisa aí. Tem que ter mais alguma coisa aí, tô achando leve. Vamos botar mais pesado. Não tinha nenhuma anfetamina, não? Não estava descrito, tá? Mas eu já vi outras formulações. Eu acho que pela arritmia não estava a sibutramina, porque eu já vi fórmulas da mesma pessoa com a sibutramina. Mas eu acho que por conta da arritmia ele só deixou a cafeína. Aí a naltrexona. Ou seja... Então, e tem assim, pessoas, sabe, Vivian? A Isa ainda falou para ela que não era para ela fazer musculação e ela gosta de fazer. Não podia fazer musculação porque ela tem que fazer exercício só aeróbico, só para queimar a gordura. Gente, isso não existe. Primeiro que a atividade física que você tem que fazer é a que você consiga fazer para começo de conversa. Né? Eu acho que tem aderência, né? Para começo de tudo. E ela gosta de fazer musculação. Né? E ele proibiu ela, porque senão ela ia criar músculo e ia ganhar muito peso. É igual uma seguidora que me perguntou: quero ganhar massa magra e não quero ganhar peso. Enfim, a pessoa tava, tipo assim, em contradição. Então, esse medo de ganhar massa magra
é muito triste, porque na verdade é isso que deixa o seu corpo bonito, é isso que deixa realmente seu corpo magro, é isso que deixa a sua manutenção do peso, né? O seu E é gasto isso que deixa energético saudável, né? saudável de todos os sentidos possíveis e imagináveis, e infelizmente não é dito isso o suficiente, né? Não é dito isso o suficiente. Então, entre emagrecer perdendo massa magra e não emagrecer, em alguns casos é preferível você deixar quieto ali aquela pessoa e num outro momento ela fazer aquilo dali certo, né? É claro que existem casos e casos. Eu Sim, já sim. acompanhei pessoas que eram obesas mórbidas mesmo, tipo quilos mortais, tipo 240 quilos, que realmente a pessoa não tinha como fazer nada sem ter uma equipe, né? Não rola, né? Era uma pessoa com poder aquisitivo limitado, não fez bariátrica, só na alimentação, só na comida de verdade. E teve um resultado maravilhoso. E hoje, claro, treina muito aí e manda super bem, e tá super bem, correndo atrás, né? Mas agora com mais saúde. Então, assim, o Bom, às vezes exercício a gente tem físico. limitações assim ortopédicas, né? A gente tem limitações, a gente tem que entender isso, mas eu acho que a questão É, hoje eu estava até conversando com uma menininha, uma adolescente fofíssima que eu atendo, e ela tá tendo, né, um emagrecimento bem bacana, tá acompanhando com a Nutri, a gente tá junto. Mas ela falou, ai, doutora, ela teve que parar de ir para academia porque a demanda na escola tá muito alta, a quantidade de ela tem aula o dia todo, chega em casa tem tarefa, então uma cobrança muito grande. E já não tinha mais, não tem horário para ir para academia. Eu falei, não, tudo bem, faz parte, né? Tem épocas da vida que a gente realmente está nesse ritmo. Eu falei, mas procura se movimentar, né? O que puder, vai de escada. Eu falei para ela, faz uma série de 10 agachamentos, ela estava fazendo treinamento funcional, entre uma matéria e outra que você está estudando. Se você fizer 30 por dia, você já vai estar fazendo, olha a quantidade que você faz no mês, né? Qualquer tipo de movimento já nos ajuda, né? Tanto que até coloquei o post essa semana. Muitas vezes a pessoa faz atividade física 2, 3 vezes por semana, mas ela é sedentária, porque ela passa o resto do dia sem se movimentar. uhum, uhum. Eu já falei isso muito. A gente é o sedentário que tem ali 5 horas na semana. Não, vamos dizer que você treina 5 vezes na semana, né? Eu tinha feito até o cálculo na época, agora eu não tô com ele aqui. Você pega as horas que você deveria estar acordado, vamos contar aí as 8 horas Isso. de sono, né? Vamos botar 16 vezes 7, dá 200 e blá horas. E aí, desse montante, você treinar 5 horas e dizer que você é atleta, né? Que você tem né, alto nível de Um atividade alto. física, né? Não é, você não tem um alto nível de atividade física. Você é um sedentário que treina. E aí, né, que quem não é sedentário é o carteiro, é a menina que é lojista, enfermeiro, técnico de enfermagem, o médico que atende em um hospital que está de um lado para o outro, de um leito para o outro, o camarada que trabalha numa fábrica. Agora, Exato. você no seu home office, de mandar essa que tem um nível alto de atividade física, eu já tive paciente assim, não, porque eu treino muito. O que você faz? Faço zumba. Tava com medo do overtraining. Gente, ó, não que zumba não seja uma atividade física. Mas não vai É, causar overtraining. Não não. necessita que você tome um pré-treino para fazer zumba. Não, tinha que ter Muito todo um menos plano lá maltodextrina. até a pessoa entender, demorou mais ou menos algo em torno de 1 ano, 2. Mas assim, mas já entendeu. Então, assim, essa questão da atividade física, a atividade física não é algo feito para você comer mais. Tem gente que ainda tem essa relação. Vou treinar aqui não sei quantas horas para no final de semana eu já cá, comer o céu e a terra e o mar e as montanhas. Então, assim, é complicado, tá, gente? Então, a gente tem que ter uma boa relação com a comida, a gente tem que ter uma boa relação com o jejum, que é o não comer, a gente tem que ter uma boa relação com o sono, a gente tem que ter uma boa relação com exercício físico e por aí vai. A gente tem que ter uma boa relação com as coisas, né? Eu digo que a intenção importa.
A intenção importa. A intenção que você faz o seu jejum vai diferenciar aquele jejuar de algo saudável de um transtorno alimentar. Com certeza. É a intenção que Além de que, diferencia. dependendo da intenção, você está produzindo neurotransmissores que vão causar sensação de saciedade, de tranquilidade, de bem-estar, Ou ou de o contrário. Ou vão te levar a produzir uma série de substâncias inflamatórias, né? É estresse, importante. né? Virou um estresse. Exatamente. Então, mesmo até a questão, às vezes, do cuidado da alimentação, às vezes o paciente me procura, ele está num grau de ansiedade, ou às vezes de depressão tão grande e me procura por causa do peso, da gordurinha. E aí eu falo, olha só, primeiro a gente tem que te deixar emocionalmente mais estável, né? A gente tem que melhorar esse quadro do emocional até para ser possível começar uma mudança de hábito alimentar, né? Porque senão a gente não consegue e aí gera mais frustração. Se não é mais um estresse. O camarada já está estressado Exatamente. com o trabalho, com a esposa em casa, com o filho no homeschooling. Filho no homeschooling, a conta vencendo, a situação financeira, ele tá revoltado, que ou ele tá em casa naquele inferno, ou ele tá do lado de fora com aquela máscara. É muita coisa. E aí você vem o quê? Ao invés de você trazer uma solução para ele, estilo de vida, saúde, olha que energia e não sei o quê. Não. Se você não estabiliza e não muda ele, né, do jeito que você faz muito bem, você adiciona mais um estresse. Eu tenho muito esse cuidado de a mudança alimentar não ser ainda mais um estresse lá naquilo que eu falei, né? É mais um empilhamento. É mais um empilhamento de coisa ruim, é mais um fator negativo. Então eu tenho muito esse cuidado, porque realmente o mundo que a gente vive hoje não é para amadores, né? A gente tem que ter rebolado, né? Mas o que a gente precisa entender é que o exercício é importante, a alimentação é importante, o sono é importante, mas é a intenção, né? Então, por exemplo, uma pessoa que jejua para depois comer loucamente, ela praticamente está simulando um episódio de compulsão alimentar. A pessoa que faz o contrário, come pra caramba e depois tenta compensar aquilo dali com jejum, tá num quadro que a gente tem na bulimia, por exemplo, né? Onde a pessoa tem os episódios e aí ela tenta compensar. Então, a intenção ela vai ditar realmente, né? Tanto essa questão de ser um estresse ou de ser algo positivo, que vai te trazer um reforço positivo, neurotransmissores, né? Que te ajudam ou não. Então, eu sou muito consciente disso, né? A intenção importa, a relação que você estabelece com a comida, com o exercício físico, com o sono e tudo mais é muito importante. Eu estava contando num curso do Bases Plena isso, a minha experiência com o sono. Eu comecei a ficar tão louca, tão neurada, que na hora que eu ia dormir, eu não queria dormir, eu queria performar. Eu queria que o tracker lá, né, que o rastreador mostrasse que eu dormi que nem a Cinderela, pô. E eu tava estressadona. Gente, dava taquicardia. Eu não sou uma pessoa que tem crise de ansiedade, não tenho nada disso. Não chego a ser zen, mas assim, eu não tenho nada disso de ansiedade, não tenho. Cara, quando eu fui inventar disso, começou a me dar um treco, começou a me dar uns remédios. Falei, não, isso aqui não tá legal. Então eu tive que mudar isso. Eu não uso mais, eu não monitoro mais o meu sono. Eu deixo uma coisa assim, peraí, agora não é o momento de performar. Aqui é o momento para relaxar, para eu desligar as coisas, tomar um banho, usar lavanda. Eu coloco, às vezes, um cheirinho em mim também, mais levinho, uma colôniazinha e tudo mais. E vamos lá, né? Mas é muito importante a gente ter isso em mente também quando a gente vai fazer atividade física ou qualquer estratégia, né? Qualquer coisa ali dentro do contexto, qualquer pilar. Quando a gente for investir em qualquer pilar, a gente tem uma intenção positiva e criar uma relação positiva. E não comparativa, né? Porque aí a sua amiga, ela dorme 6 horas e acorda Nova. renovada. E aí você, com 8, você ainda fala, meu, mais meia horinha e eu acordo renovado, né? Ou a da atividade física, consegue fazer isso, faz aquilo, teve ganho. Então, tudo é muito individual,
né? Então, entender isso é muito importante. Tem gente que acaba me procurando e fala, eu vim aqui porque fulano... Porque você fez o fulano emagrecer, a fulano emagrecer 20 quilos. Eu falei, gente, você veio no lugar errado. Eu não fiz ninguém emagrecer, não. A pessoa, né, com uma série de medidas, por escolhas que ela faz diariamente, teve uma mudança de estilo de vida que levou ao emagrecimento. Falei, se eu fizesse o povo emagrecer 20 quilos assim, tinha fila dando volta no quarteirão. Tinha. Né? Tinha.